Mas a Bárbara Fava, como você já sabe, tá sempre aqui para falar da Sala Digital da Band. Na Rádio Bandeirantes. Babi, que hoje vai falar sobre o assustador dólar. Assustador, gente. E assim, eu acho interessante porque a gente vai fazendo os levantamentos da sala digital sobre essas pesquisas de economia, porque o Google é esse lugar um pouco que o pessoal vai tirar as dúvidas do juridiquês, do economiquês, para simplificar mesmo, né? Eu, assim, espero não ser cancelada falando isso, mas eu sou muito de humanas. Então eu tenho dificuldade mesmo com economia. Inclusive, um dia eu virei pra Juliana Rosa, especialista de economia aqui da casa, e eu falei pra ela, Ju, por que a gente só não imprime mais dinheiro? Tipo, eu não consigo entender, entendeu? Então eu faço parte desse grupo de pessoas que acaba indo tirar essas dúvidas. E de fato, Lupato, dólar assustador, fechou mais um dia em alta ontem, né? Tava em 6,26, hoje já ultrapassou 6,30, e a gente vem acompanhando essa disparada nesse fim de ano, que inclusive levou o dólar acima de R$6 e muitos recordes desde então que a gente vem acompanhando. E fez com que o real se consolidasse como a moeda que mais se desvalorizou até agora em 2024, entre as mais negociadas do mundo. Isso num ano que foi marcado pela grande desvalorização das moedas, das maiores moedas do mundo diante do dólar. Então, tá tudo interligado. Só para lembrar que 1 de janeiro de 2024, um dólar valia 4,85. Então, de fato, esse movimento está marcando esse ano. O dólar americano está no segundo maior patamar de interesse de buscas ali, pesquisas no Google, da história. Fica só atrás de 2022 e também é a moeda que tem o maior interesse de buscas no Brasil, com quase 3 vezes mais que o euro, que é a segunda moeda de maior interesse. E aí a gente fez um recorte também sobre as pesquisas com comprar dólar. E a gente viu que o interesse por esse termo aí praticamente dobrou em 2 meses, em relação a outubro. E isso reflete nos dados, porque esse movimento de valorização do dólar e desvalorização das outras moedas é mundial. Sobretudo aí depois da pandemia, que o Banco Central elevou os juros básicos da economia para controlar um surto de inflação no país. Preços tinham subido por causa dos conflitos internacionais, então conflito no Oriente Médio, também no leste europeu, mas também por conta aí da pandemia que quebrou, fez um rombo aí em muitos países. E a alta de juros americanos atrai capital do mundo todo e aí investidores são atraídos por essa perspectiva de bons retornos nesses países com relativamente baixo custo. No caso, títulos do governo dos Estados Unidos. E aí, quando a grana sai desses países, existe uma demanda gigante nos mercados por dólares e uma oferta grande de moeda estrangeira, o que provoca essa valorização do dólar e desvalorização das outras moedas, entre elas a gente real daqui do Brasil. O presidente eleito Donald Trump até já colocou já a intenção de desvalorizar um pouco, não é? Diminuir um pouco essa força aí do dólar, porque isso também impacta na economia dele ali, nas negociações, né, no mercado externo, em tudo isso. Mas parece que tudo que o presidente, né, Donald Trump coloca tem um efeito contrário, né? Então o dólar se valorizando cada vez mais depois da eleição, da confirmação desse segundo mandato aí agora do Donald Trump já a partir de 25. Eu acho que a tendência para o próximo ano é essa mesmo, né? A moeda americana se valorizar cada vez mais, ainda que o Donald Trump queira, não é, que o dólar se enfraqueça um pouquinho para conseguir concorrer, para conseguir fechar todas as negociações, não é, que pretende. Mas é isso, é assustador mesmo, viu, Bárbara? Viajar agora nem pensar, né? Um dólar já, como você colocou, o turismo a gente sabe que é maior do que o comercial, não é? E nem sei agora, eu tô sem o computador aqui, sem o celular, nem sei quanto que tá cotado agora. Olha que engraçado isso, Danilo Gobato, porque chegou a 6h30, lá para as 10h20 da manhã, ou seja, o mercado abriu ali às 10, alta pra caramba, chegou a 6h30, e aí, agora, 6h17, neste momento o dólar está com uma variação de 1,43% a menos do que o que estava no início do dia. Vamos torcer para que continue caindo, mas parece que agora deu uma estabilizada. E nesse momento, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está falando em Brasília em mais um leilão de dólar que está sendo realizado pelo BC. Vamos ouvir um trechinho. Agradecer ao Roberto. O Roberto, em várias vezes nas reuniões, ele citava o Powell, mas não era o Jeremy Powell, era o Colin Powell que ele citava.
dizendo sobre você exercer influência no ambiente. Agora, Gabriel Galípolo é quem está falando. O próximo presidente do Banco Central assume no começo do ano que vem. E eu sou a testemunha da generosidade que o Roberto teve ao longo de todo esse processo de transição. Às vezes o Roberto usa a palavra suave, às vezes eu uso generosidade, mas a verdade é que ela foi uma transição entre amigos mesmo, foi muito amistosa e o Roberto foi muito, muito generoso mesmo nesse processo de passagem de bastão ao longo do processo, de dar liberdade, de em todas as reuniões poder falar, é importante que o Gabriel tenha um peso diferente agora na fala, que o Gabriel tenha um peso diferente na votação, e foi assim ao longo dessas últimas reuniões. Então, só agradecer, Roberto. Tenho muito orgulho de você ter me dado essa oportunidade de estar passando por essa primeira transição da autonomia do BC com o BC, graças ao que você está fazendo. E eu sou testemunha de que o Roberto, em todas as reuniões, atuou com a preocupação em relação ao país, sempre, sempre. Pensando no que era melhor para a economia brasileira e o que era para o país e em fortalecer a gente. E é um orgulho para mim poder passar pela essa transição, na primeiro teste aqui da autonomia do BC, no momento que a gente sabe, com uma sociedade conflagrada, como a gente sabe, mas que acho que o avô do Roberto estaria muito orgulhoso de saber que ele deu essa contribuição de demonstração de força institucional do Banco Central nesse momento. Acho que o Banco Central dá uma grande demonstração e te agradeço como futuro presidente e te agradeço como brasileiro pelo tudo que você fez e como amigo. Sobre o porquê duas. Primeiro, como você bem disse, a materialização de alguns riscos retirou alguma incerteza da frente para a gente, permitindo que a gente conseguisse enxergar um pouquinho mais à frente, a partir da materialização de alguns riscos. E em função de todas as razões aqui apresentadas pelo Diogo, né, o tamanho do anúncio que a gente fez de uma alta de 100 e prevendo mais 2 altas de 100 fazia sentido e faz sentido para o orçamento que a gente imagina que é necessário nessa dose e nesse passo que a gente aqui anunciou. Então, acho que o que é importante dizer acho que não sobra nenhuma dúvida de que o Banco Central deu um passo claro na direção de colocar a taxa de juros num patamar restritivo com alguma segurança. Nós estamos caminhando nesta direção. E foi esse o movimento que a gente pretendeu fazer com o guidance e a alta de 100 basis points. Só para reforçar duas coisas dessas perguntas. Luísa, vamos seguir aqui. Sim, mas só rapidinho. Então, estamos esperando mais intervenções no mercado de câmbio nos próximos dias? Não, se a gente tivesse o entendimento que a forma mais eficiente de fazer intervenção era, né, como a gente fazia no passado, a ração, ou seja, anunciar, né, as intervenções futuras, a gente teria feito. A gente não entende que essa é a forma mais eficiente no momento, mesmo porque a gente está mapeando o fluxo no dia a dia. A gente tem uma percepção que um pedaço grande do fluxo vem até sexta-feira, até semana que vem, porque a gente tem uma semana de Natal e Ano Novo, onde você tem um volume menor de operações, mas a gente vai continuar monitorando o fluxo e a gente entende que nesse momento, né, com as outras fragilidades que existem, né, e com o fluxo que é muito acima da média e que a gente identificou e explicou aqui, o Banco Central precisa atuar na forma como a gente está atuando. Então, não tem como te responder o que vai ser feito no futuro, mesmo porque a gente vai mapeando o fluxo ao longo do tempo, mas eu só enfatizando de novo que é da mesma forma que a gente sempre fez no passado. Diogo, algum comentário? Eu vou passar para a próxima. Célia Broadcast, por favor. A gente escutou aqui um trechinho do que tanto o Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, mas também Gabriel Galípolo, que é o futuro presidente do Banco Central, estavam falando sobre os próximos passos da economia brasileira. Inclusive, Gabriel Galípolo disse que o Banco Central está dando um passo para colocar a taxa de juros um pouco mais restritiva. A gente espera as próximas reuniões do Copom, que na última anunciou um aumento de 1 ponto percentual de forma unânime a taxa básica de juros em um patamar altíssimo neste momento.